Ninguém vê o processo, só o resultado. Mas é aqui que tudo começa. No estudo que ninguém aplaude, no exercício físico que ninguém filma e na louça, que precisa ser lavada todos os dias. Eu não estou construindo uma vida perfeita. Estou construindo uma vida possível com o que eu tenho hoje. Nem sempre com ânimo, mas com responsabilidade. Eu aprendi que constância vale mais do que motivação e que continuar, mesmo cansada, já é uma grande vitória. E se você também está cansada, mas não desistiu, fica por aqui.